vocês sobre os parâmetros periodontais. Eu falei para vocês que a gente vai usar uma sonda, a gente vai fazer algumas verificações. E um dos principais itens que a gente vai ter que verificar é o quê? É o sangramento da sondagem. Então, eu vou apagar um pouquinho lá no fundo, só para a imagem, depois vai ter parte escrita. Então, um dos principais itens para nós do exame periodontal é o sangramento da sondagem. Então, quando a gente sonda e começa a sangrar, eu queria que vocês imaginassem, e daqui para frente a gente começar a pensar tecnicamente, o que está acontecendo lá dentro. Já falei isso para vocês, a gente sabe como é que é inflamado, mas essa inflamação se dá como? E por que ele sangra? Na hora que eu coloco uma sonda lá. Fala mais alto. Está irritado, está inflamado. Agora, como se dá essa inflamação? Por que meu suco sangra? Na hora que eu jogo um arzinho, não necessariamente tem que colocar uma sonda lá dentro. Quem trabalha em consultório sabe. Professor, é porque aí fica juntando o biofilme. E o biofilme tem bactérias que não são positivas e irrita o tecido. Os capilares já está dilatado, ele vai acabar ficando mais demasiado. Um conjunto de coisas. Basicamente assim, ó. O meu organismo, a minha boca, a minha gengiva marginal dele, meu suco gengival, está irritado. Uma agressão, ele está agredido. Ele vai irritar como? Vai extravasar líquido dos meus capilares. Esse líquido vai ter célula de defesa, vai ter linfa, vai ter um retorno venoso tentando trazer de volta e vai inchar aquilo lá. Na hora que eu coloco uma sonda, ela vai ocupar um espaço, dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço, não é? Na hora que eu coloco o tiro, se tiver inflamado, vai ser muito líquido. Isso é em volta de dente e em volta de implante, é a mesma coisa. Então, eu queria começar que vocês entendessem e começar a olhar o tecido. Não importa para mim se é dente ou implante, vocês vão lidar muito com implantes daqui para frente, na vida profissional de vocês. Mesmo que vocês não façam implante no time, se forem clínicos gerais, então vai chegar a caso assim para vocês. Ó. Só de bater o olho aqui, ó, vocês vão entender que esse tecido que já foi manipulado. A gente tem algumas contrações aqui do tecido cicatriciais que a gente fala. Então essas superfícies aqui que não estão muito encostadas nas próteses, essas linhas aqui são tudo marcas de sutura, que por alguma situação, na hora da cirurgia do implante, houve a necessidade de fazer. Então, e não está muito bem cicatrizado, nem normalmente fisiológico pela região. Por isso que na hora que eu sondo, sangra bastante. Então, essa reação, quando ela é patológica, ela está inflamada. Qual é o nosso erro como dentista? Achar que todo dente que eu sondo e que sangra está doente. Pensando em periodonto, tá? Na verdade não é. Se eu agrido, se eu introduzo essa sonda de uma forma muito forte ou pesada naquele suco, tiro, vai sangrar. Porque eu agredi. O que eu fiz? O que eu rompi lá embaixo? As fibras. Ó, vamos lá. Uma visão interna. Entrei com a sonda. O que tem na base do meu suco? Vocês falavam ali aquele dia à noite. Entropia do epitélio juncional, não tem? Se eu introduzo essa sonda e rompo aquele topo do epitélio, a minha sonda vai descer no tecido conjuntivo. Que a inserção conjuntiva está lá embaixo. E aí vai sangrar. Na hora que eu tirar a minha sonda, vai sangrar. Então a gente tem que saber distinguir isso. Então como que eu sei, professor? Olha a primeira imagem lá, ó. O tecido em volta está um pouquinho inchado, líquido fora do vaso. E na hora que eu começo a sondar uma face, um meio, uma distal, uma mesial, sangra quase na totalidade. A cor também é um sinal. Um dos melhores para você perceber. Olha essa cor aqui, ó. Então a cor, clinicamente, é a primeira coisa que você vai ver. Só por ela eu posso falar? Não. Mas junto com outros fatores, é isso que a gente tem que saber distinguir. Então assim, ó, aqui ó, não precisa nem sondar. Vamos passar pelo tempo, vocês vão ver, vão ter esse time. E aqui ó, ia sangrar de qualquer jeito, ou só jogar o ar. Mas a gente vai mensurar aqui o valor, a gente vai sondar. Então, todo mundo já fez isso aqui várias vezes? Sim. Tá tranquilo em relação à posição? Lembra daquela foto da aula passada que estava lá no portal? 3 pontos por dente, no vestibular, palatina ou lingual. Lá na clínica, a gente vai pegar na mão de vocês,
no primeiro dia, a gente vai fazer dente por dente, ou grupos de dentes, por exemplo, um molar, um incisivo, para vocês pegarem a tarifa do peso da sonda e qual é a força que tem que exercer. Lembra que eu falei da cutícula aquele dia para vocês? Então vamos treinar em casa. Só tinha dito que era 25 gramas. Teoricamente, na literatura, vocês vão ver nos livros, nos artigos, o peso tem entre 20 e 25 gramas. Como começou isso lá na clínica? Isso não é um dado científico, é um dado teórico. Tá? Mas se vocês forem ler os artigos do livro, vai estar 20 e 25 gramas. Então, aqui, as que vocês usam essa da Carolina do Norte, né, ela vai ter 15 milímetros dividido. Vocês vão ver que alguns colegas que vieram de outras faculdades, eles vão usar uma que vai até 10 milímetros, que eu vou mostrar para vocês, que é a sonda de Williams. Mas essa aqui é uma ótima sonda para vocês trabalharem, porque se houver necessidade, a gente consegue ver bolsa de 11, 12, 13, 14, 15 milímetros. Tá? Então, dá para vocês trabalharem show de bola com ela. Não precisa nesse momento comprar uma sonda. Não é o nosso objetivo aqui. Bom? O que eu queria nesse mês agora de setembro? Acho que a prova de vocês é dia 26. Setembro? Depois da prova a gente vai para a clínica. Então, quem não tiver os materiais, vocês vão ter um tempo aí, 3, 4 semanas de setembro para arrumar, para que chegue lá depois da prova, a próxima semana depois da prova a gente já vai estar na clínica, na terça-noite. Tá? Então, quem tiver dúvida nesse período pode nos procurar em relação aos instrumentais, que a gente vai usar, para que não chegue na última semana, professor, eu não tenho os materiais. Mas vamos pensar agora em setembro para a gente organizar tudo isso. Bom? A de Williams, que é normalmente a maioria das outras faculdades vão usar ela. Então ela é graduada como? Ó, ela vai de 1 a 3, aí não vai ter o 4, pula para o 5, não vai ter o 6, pula para o 7, 8, 9 e 10. Tá? Alguém me perguntou aquele dia por que está marcado só os 3? Lembra? Não sei se foi nessa turma que me perguntaram. As 3 primeiras marcações, porque clinicamente a gente entende, e a literatura mostra para nós, que se tiver um suco de 0 a 3, quer dizer, não é para introduzir, ou de 0 a 3, está normal. Então isso é clínico. Eles tentam replicar coisas clínicas para facilitar o trabalho nosso. Porque cada sonda vem de um nome, de uma pessoa, de uma instituição, no caso da Carolina do Norte, que foi desenvolvida por uma pessoa, ou por uma universidade, como a Carolina do Norte, uma universidade americana. Tá? Então, lá, os periodontistas são tratados de higienistas, lá nos Estados Unidos. E é um serviço bastante caro, o serviço odontológico periodontal nos Estados Unidos. Então, existem protocolos de higienização, semanais e mensais, durante o procedimento, por exemplo, do paciente está fazendo implante, reabilitações extensas. Então, ele tem que comparecer semanalmente, quinzenalmente no consultório e ser atendido por um periodontista. Ele também por uma higienista. Então, é um serviço conjugado, é um serviço técnico. Bom, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver programas de televisão que tratam sobre isso. É bem legal. Tá? Séries de Netflix, essas coisas. Então, aqui, ó, olha lá, 8, 9, 10. Já trabalhando nessa sonda? Já. Vocês têm essa também ou não? Tem. Williams. Ajuda bastante, vocês vão ver que é uma sonda simples, barata, que a maioria dos dentistas tem essa, não tem da Carolina do Norte, tá? Muitos dentistas não sabem que nem existe da Carolina do Norte. Só sabe de Williams e de uma outra que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, tá? Max. Esse espacinho que tem, eu não tenho o 4 nem o 6, é bem característico assim. Quando ele entra e tem uma bolsa, a maioria das nossas bolsas vão ser de 4, 5, 6 milímetros. E é bem comum acontecer isso. A exceção é chegar até no 10, ou passar do 10, 11, 12, que aí a Carolina do Norte vai servir bastante para vocês. Essa sonda, eu não sei se vocês já usaram, já viram, com certeza já viram na internet. A partir de agora, eu queria começar a mostrar para vocês, porque daqui a pouco lá no meio da aula vai ter um slide de planejamento periodontal, que eu vou colocar uma referência a esse exame chamado PSL. Então eu tenho que mostrar primeiro para vocês o que é esse exame. Eu falei para vocês que ele foi desenvolvido pelos americanos, a gente chama de PSR, ou em português, Registro Periodontal Simplificado. O que é isso? Através de uma sonda que tem uma marcação um pouquinho diferente, tem uma esfera na ponta, a gente vai introduzir um suco. E
Esse exame tem uma legenda, eu vou mostrar para vocês, já está na aula no portal lá. Uma referência, 0, 1, 2, 3 e 4. Esse 0, pessoal, não é 0 milímetros. Tá? Eu não quero confundir a cabeça de vocês nesse momento. Vai ter uma legenda. O número 0 significa uma coisa, o número 1 outra coisa, 3 outra coisa e 4 outra coisa. Por que ela tem uma esfera? Por que tem uma marca? É preta mesmo, essa marquinha. Significa que se minha bolinha, essa esfera, entrar pouco no suco, eu vou marcar um número lá, 0. Se ela entrar e sumir a bolinha, é outro número. Se entrar mais, ficar sumido um pouquinho da tarja preta, outro número. E se minha tarja preta sumir visualmente no meu suco, ou agora bolsa, é um outro número. Então ele é o exame mais rápido para fazer, porque já tem uma legenda pré-estabelecida. E a gente vai fazê-lo em alguns dentes, por sextante. Lembra dos sextantes? 3 superiores e 3 inferiores? Direito, esquerdo, anterior. Direito, esquerdo e anterior. Então a gente vai fazer em alguns dentes só, não é em todos os dentes. Por isso que chama simplificado. Tá? Por que eu estou contextualizando isso aqui? Daqui a pouquinho lá na frente vai ter um fluxo, vamos dizer assim, que eu montei para vocês entenderem. E se o PSR tiver 0, 1 é tal tratamento, só para vocês entenderem o que é o PSR. Já tinham lido alguma coisa sobre isso? Algum professor falou isso para vocês? Sim. É uma sonda específica. Essa OMS, o que é? Organização Mundial de Saúde em português, tá? Ela desenvolveu porque quando a gente faz uma análise populacional, prevalência, incidência, a gente usa bastante essa sonda. Algumas delas, tipo essa aqui de plástico, e ela é descartável em alguns, quando a gente vai fazer populações grandes. Então ela é barata e ela é pintadinha aqui, ó, e tem umas marcações, ó, tantos milímetros, 3,5, a marcação é 2 milímetros. E ela já vem com marcação própria. Só que qual que é a dificuldade desse exame? Até vocês entenderem a legenda. Eu vou mostrar para vocês. Não apavorem, eu não vou cobrar isso de vocês na clínica nesse momento, só quero um efeito de informação para vocês. Porque daqui a pouco lá na frente eu vou falar sobre ele novamente, eu quero só que vocês entendam, tá? Então, isso aqui eu já falei para vocês aquele dia, e lá na frente, conforme vocês vão pegando a habilidade, vocês não vão mais tirar sonda dentro do suco. Eu falei que eram 3 pontos, eu falei por cada face, vestibular, palatino, igual. Com o passar do tempo, o tato de vocês, a habilidade, vocês não vão tirar mais a sonda dentro do suco. Vocês vão percorrer esse suco, ou de mesial para distal, ou de distal para mesial, e vão começar a sentir as irregularidades, muitas vezes, da minha crista óssea, ou da minha profundidade do meu suco, da minha bolsa. Tá? Isso é bem interessante na hora que você muda de patamar. Você começa a perceber coisas lá, às vezes você percebe até cálculos que tem lá dentro. Tá? Só de introduzir a sonda dessa forma. Então, para nós que estamos começando, ou que a gente está introduzindo para vocês os conceitos periodontais, a gente ainda vai introduzir e tirar, introduzir e tirar, introduzir e tirar. Antes do final do ano, nas últimas clínicas, professor, vem cá, vamos dar uma olhada juntos aqui, ó. Eu não preciso mais tirar, estou conseguindo percorrer. Alguns já estão fazendo cirurgia, então, isso aqui é bem interessante. Quando a coroa está quebrada, na radiografia a gente vê às vezes, e eu sempre falo para todo mundo, tem uma sonda periodontal no kit de cirurgia. Ah, mas para quê, professor? É obrigatório, só de cirurgia não pede, não pede. Mas para isso aqui, ó, anestesiou o dente, anestesiei. Está bloqueado, está bloqueado. Percorre a sonda por dentro do sulco. Se está quebrado, que nível está quebrado, para você saber qual técnica cirúrgica você vai usar. Além do que você tem a imagem radiográfica e o seu planejamento já escrito. Mas a abordagem ali na hora clínica pode ser outra. Tá bom? Isso aqui é importante, ó. Esse toque da sonda em toda a superfície do meu dente parece básico, mas não é. Tá? Alguém já fez assim? Percorrer? Não. Vocês estão tendo paciente com mais clínicas? Além da cirurgia que eles estão fazendo. Criança? Qual mais? Hospitalar, urgência e emergência, PDE. A maioria está assim também ou não? Criança? Adulto não, vocês não vão ter nada. Não, isso mete não. Só na base. Isso mete passado. Mesma coisa, uma coisa interessante assim, ó. As faces proximais,
mesiais e distais, às vezes elas são difíceis de sondar. Por quê? O que essa bolinha preta está indicando para mim? Imagina que eu vou ter um outro dente aqui, ó. Essa bolinha preta é o meu ponto de contato. Então, eu não consigo colocar a minha sonda na vertical certinho aqui, ó. Porque vai tocar no meu dente. O dente vizinho vai estar aqui, ó. Por que está inclinado lá então? Essa é a forma correta da gente sondar nas faces proximais. Eu vou ter que inclinar um pouquinho a sonda. Se a minha arcada for completa e os meus pontos de contato estiverem certos. Se eu não tiver diastema entre meus dentes. Então, nas proximais, vocês vão sondar dessa forma. Isso é uma coisa clínica que eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Senão vocês vão colocar a sonda bem aqui, ó. Aqui não é proximal ainda, é o ângulo. Não é, ó. Começou uma face proximal, mas aqui uma face livre. Vocês colocam aqui, professor, não tem sondagem nenhuma. Porque não vai para lá, o ponto de contato do outro dente está bem aqui, ó. Já tinha percebido isso? Eu falei? Então, não esqueçam, nas interproximais, na maioria das vezes, eu vou ter que inclinar minha sonda um pouquinho. E seja da OMS, de Williams ou da Carolina Duarte, que vocês estiverem usando. Tá? Tá claro para vocês isso? Estou falando assim. Ah, tá beleza? Estão conseguindo associar a clínica? E a gente falou aquele dia para vocês, a planificação dos exames, né, que é o pedograma, as referências nossas, que são sementes esmalte, 0, 3, 6, 9, 12, para que a gente entenda isso. Então, assim, ó, eu queria que vocês imaginassem isso um dia em cima de esse papel impresso. E vocês, olhando para ele, se vocês pudessem explicar isso primeiro para vocês, não para mim, nem para o Antônio, nessa disciplina, mas que vocês entendessem o significado daquelas marcaçõezinhas lá. Vai se tornar muito mais fácil lá a ficha nossa do pedograma. É claro que obter as informações, os números lá na boca do paciente pode gerar um pouquinho de dúvida, e a gente está lá passando a dúvida de vocês. Agora, o que significa, a gente está trabalhando já há alguns dias com vocês, não pode daqui para frente ter dúvida em relação a isso. Por quê? Daqui a pouco eu vou falar assim para vocês, ó, a perspectiva desse dente, prognóstico, é um prognóstico bom. Por isso. Já desse outro aqui, o prognóstico é desfavorável. Por quê? Tem perda de inserção acima de 6, 8 milímetros, eu tenho lesão de furca, eu tenho sangramento. Então isso vai corroborar para quê? Tanto do seu planejamento, quanto para o prognóstico do tratamento. O prognóstico de um dente individual ou grupo de dentes. Tá? O que vocês tiveram já de planejamento periodontal? Alguém chegou para vocês e falou assim, ó, se o meu caso for assim, tantas sessões de pério, se o meu caso for assim, são tantas, por isso, você pode esperar isso no planejamento, ou você pode condenar esse dente, assim o prognóstico é desfavorável. Vocês têm noção sobre isso? Quem que falou para vocês? Mas quem que explicou isso para vocês? Só para mim. Não, a pergunta também é assim, ó. Chegou um paciente para nós, vocês vão mostrar uma radiografia para mim. A gente vai sondar. Para a gente chegar lá no final de setembro na clínica, eu tenho que mostrar para vocês assim, ó, professor, essa radiografia aqui e esse clínico que está aqui, qual é a perspectiva desse tratamento? Quantas sessões vão ser? Professor, 3, 4, vocês vão me falar. Só que eu tenho que dar dados para vocês me ajudarem lá. Então, não é porque o professor Rodrigo falou, o professor Antônio, que vão ser 4 sessões. A gente vai ter que obter dados, principalmente interpretar. O que significa aquilo lá? Senão a gente não vai evoluir. É o plano de ação que você delimitou para tratar aquele paciente, de acordo com a patologia que ele está desenvolvendo. Isso. De acordo com a patologia que ele tem, você vai determinar um tempo para retorno, se ele tem fator de risco, se ele é fumante, etc., hábitos de higiene. Legal, bem colocado isso que você falou. Então é assim, ó, à medida que a minha sonda vai entrando mais, e a gente vai começando a ver o que ela falou agora há pouco da cor, principalmente aspectos macro,
vocês vão ver que a gengiva começa a mostrar para nós, ou ela está mais abaulada, ou ela está mais grossinha, tipo assim, ó, onde está entrando aquela sonda lá, não está normal. Não é porque está colocando muita força na sonda, porque eu acho que está colocando bastante. Mas só da gente perceber isso aqui, ó, esse elevado um pouquinho na papila, ou eu acho que é um provisório que já foi colocado ali, já foi um pouquinho acredito daquele tecido. Então a gente tem que começar a observar isso aqui, ó, lá na boca do paciente de vocês. Às vezes o seu marido também faz a sensação correta. E a nossa referência. Papila elevada no determinado dente. E o que acontece nesses casos aqui, ó, quando você começa a sondar, e a gente começa a perceber que tem uma elevaçãozinha, pode ter o que lá? Cálculo. Acontece bastante. Você tocar a sonda lá embaixo, você vai ver que tem cálculo lá. Tá? Alguém já sondou aqui e não conseguiu entrar muito com a sonda? E teve que desviar um pouquinho para o lado? Porque tem essa cicatriz, não é cicatriz. A gente vai ter, às vezes, alguns depósitos mineralizados lá dentro. Tá? Isso aqui eu mostrei para vocês aquele dia, talvez o mais importante que vocês têm que entender. O nível de inserção, ou perda de inserção clínica, que é o somatório da recessão mais da profundidade do meu suco, da minha bolsa. É o parâmetro que falei para vocês, a maioria dos dentistas não sabem o que significa, e principalmente no meu planejamento, o que é importante que eu saiba isso? Por que nesse momento eu estou revisando isso aqui com vocês? Lá na frente, a gente vai entender assim, ó, meu dente tem quanto de perda de inserção? Tem 8, tem 10? Opa! Esse dente, então, já torna o prognóstico dele um pouquinho mais duvidoso. A gente vai ter basicamente três prognósticos. Bom, um prognóstico razoável e um prognóstico duvidoso ou ruim. O paciente vai perguntar isso para nós. E a gente vai começar a mostrar isso para vocês. Tá? É isso, ó. A planificação do exame. O Antônio falou bastante perda óssea para vocês lá. Então a gente vai pegar uma imagem, isso aqui é um esquema, tá? É de uma radiografia, eles colocam como se fosse um desenho, e a gente vai começar a ver tipos de perdas ósseas. Então a gente vai ter uma perda óssea horizontal e uma perda óssea vertical. Vocês conseguem perceber essa diferença? Então observem, a panorâmica não é o principal exame para perdas ósseas periodontais, mas ela vai mostrar um norte para nós. Então, às vezes a gente vai ter um exame generalizado e a gente vai falar para vocês, vamos fazer o exame periapical em alguns dentes. Principalmente aqui na clínica, que a nossa rotatividade vai ser muito alta. Nas primeiras clínicas nossas, todo mundo vai querer fazer radiografia. Se o paciente ainda não tiver. Tá? Então, é importante isso, olhar dente por dente e entender qual eu falei para vocês naquele dia, o ponto fixo. Lembra que eu mostrei o slide com uma linhazinha vermelha, que era do manequim, de um livro que eu falei para vocês? Está no slide da nossa aula anterior. Mostrei bem aqui, tinha a radiografia e tinha uma mandíbula extraída, lembra disso? Mostrando exatamente o defeito ósseo que tinha naquele dente. Depois vocês olham na aula lá. Que tem até o nome do livro embaixo. Eu tenho esse aqui. Lembra desse slide aqui? Esse slide aqui, eu tenho depois eu mostro para vocês. Isso aqui é aquilo lá, só que isso aqui é de uma mandíbula do laboratório e aquilo ali é uma radiografia, que foi transformada em desenho. Aqui, por que é horizontal aquela lá? Porque ela tem uma tendência, uma linha horizontal. Essa vertical, ela mostra para nós, normalmente, quando uma perda óssea vertical, o problema é mais localizado. Quando uma perda óssea horizontal, o problema é mais generalizado. Então essa é uma diferença clínica que vocês vão obter nas imagens. Se é uma perda óssea vertical, normalmente é um problema no dente ou no dente vizinho, também no grupo de dentes. Se é horizontal, se eu tivesse uma perda óssea horizontal, então esse paciente já foi acometido pela doença periodontal há bastante tempo, ou ainda está sendo, e eu tenho uma perda óssea em vários dentes. Qual é o nosso ponto de referência na coroa em relação à minha crista óssea para me saber quanto que perdeu de osso? Vamos lá, de novo. Vocês chegam para mim lá na clínica, professor, eu tenho essa radiografia panorâmica.
O senhor pode me ajudar com o norte, para mim saber se perdeu muito osso ou não, para que depois eu possa fazer uma periapical? Beleza, vamos lá. O que eu vou colocar lá no negatoscópio, que é a luz que a gente vai ver lá, e vou mostrar para vocês, ó, daqui aqui, perdeu um pouquinho. Eu falo assim, daqui na onde, professor? Da junção cemento-esmalte. A minha junção cemento-esmalte, até na crista óssea, a gente vai ter uma distância normalmente. Se essa distância for aumentada, olha ali embaixo, significa para nós, pelo exame de radiografia, panorâmico ou periapical ou by-twinning, que eu tenho um processo inflamatório lá. Então não esqueçam, o ponto de referência nosso, clínico e radiográfico para a periodontia, vai ser a junção cemento-esmalte. O Antônio falou isso para vocês semana passada? Não, ele falou de radiologia. De Eu imagem. estou repetindo a junção e agora vou acrescentar mais um pontinho para vocês, que vai ser a nossa referência radiográfica para a periodontia. Em relação a quê? Cristas ósseas. Cristas ósseas da onde? Face mesial e face distal de cada dente. Então, nas radiografias, nós da periodontia, para que vocês cheguem para mim, professor, perdeu o osso aqui ou não? Eu vou olhar a junção cemento-esmalte até na crista, na mesial e na distal de cada dente. Isso serve para quê? Vocês vão chegar algum dia para algum colega de vocês, dá para eu fazer um recobrimento radicular nesse dente, professor, no dente canino, e tenho 100% de certeza que vai recobrir? Eu vou falar assim para vocês, a crista óssea está preservada? É o primeiro ponto que eu vou olhar. Por quê? Gengiva vai parar onde tiver crista óssea. Vou repetir para vocês. Qualquer procedimento estético periodontal de recobrimento radicular, vocês vão entrar nessa celeuma lá na frente, ela vai parar se eu tiver cristas ósseas interproximais. Tá? Então a gente está falando de doença periodontal, diagnóstico, mas vai servir para o planejamento lá na frente. Tá? Alguém já tinha falado isso para vocês? Da distância da junção cemento-esmalte até nas cristas ósseas interproximais? É muito bacana da gente perceber em dentes que tem fraturas. Fraturou, ou tem lima fraturada dentro do canal, e começa a ter um processo inflamatório na onde? Na crista óssea. E começa a perder. Muitas vezes a perda óssea é vertical. Vocês vão entender lá na frente que para os procedimentos cirúrgicos periodontais de recobrimento estético, não é finalidade estética, a gente normalmente não faz enxertos ósseos. A gente vai tentar substituir essa depressão aqui por tecido mole, que é tecido conjuntivo, ou fibra de colágeno, que é uma matriz de colágeno, tentando o quê? Estabilizar a crista óssea. Se eu tivesse osso belezinho aqui, minha gengiva não teria descido, você concorda? Ou subido no superior. Tá? Ela não teria migrado, vamos colocar dessa forma. Não, ela só migrou porque tem o osso, eu perdi o osso, ou na vestibular, ou na palatina. Perdeu o osso a partir de onde? Da crista óssea. Vocês entendem que ao redor do meu dente eu tenho osso? E que, lembra que eu falei para vocês que o meu osso ele não é reto. Normalmente, o contorno da minha gengiva obedece o contorno do meu osso que está lá internamente. Então imagina assim, na hora que vocês fizerem uma cirurgia lá, vou falar para os alunos, falei para os alunos ontem, faça uma incisão na papila e descolem o tecido gengival. Descolou, eu falei assim, está enxergando o osso? Estou enxergando o osso. É o primeiro passo para começar a cirurgia. De exodontias, tá? Se eu não estou enxergando o osso, opa, eu posso colocar alavanca, eu posso colocar força, senão não vai ser gente. Vai quebrar, vai machucar tecido, vai ficar 2 horas lá, não vai resolver o problema. Então eu vou falar muito isso para vocês lá na frente, se a gente estiver na cirurgia com vocês. Está enxergando o osso? Eu começo com a sua cirurgia. Bom, não esqueçam disso, da crista óssea. Depois eu vou acrescentando medidas para vocês. Tá bom? Quantos milímetros vai ter na doença? Não se preocupem com isso agora. Tá? E a sonda de meio do esteio. Vocês já conhecem, que é a de Furger. A gente vai ter a marcação 3, 6, 9 e 12. A pontinha dela normalmente não é pintada e depois tem 2 marcações
escurinhas aqui atrás, que a gente vai introduzir nos inferiores de vestibular para lingual, de lingual para vestibular, e nos superiores a gente tem outros tipos de furca. Quantas raízes eu tenho no molar superior? Molar superior? Primeiro molar superior, normalmente, está dentro da normalidade. 3. Eu tenho quantos vestibulares? 2. 2. E tem uma palatina, não tem? Isso. Quantas furcas eu vou ter? 3. 3. Então, aqui, não adianta só sondar vestibular aqui, ó. Eu tenho que sondar disco vestibular e a meso vestibular. Ou meso palatina e disco palatina. Vamos chamar do que a gente quiser. Mas eu só vou sondar a furca se o paciente apresentar doença periodontal. Não, se no exame eu suspeitar, no exame radiográfico, e como eu sei que ele vai ter uma perda? Pela imagem radiográfica, por conta da junção cementos no todo. E aí você vai apertar o tecido um pouquinho, você vai ver que está um pouquinho demasiado, está sangrando. Opa, eu vou sondar essa furca aqui. Um adolescente de 18 anos que não usou aparelho, tem oclusão classe 1, beleza? Dificilmente vai ter problema. Mas no exame radiográfico, se não tem indicação, não precisa sondar. Por que eu quero que vocês sondem lá? Pegar a mão. Pegar a mão. Aí você vai falar assim, professor, não entrou nem 3. Tem primeira marcaçãozinha 3, de 0 a 3, a pontinha lá. Não entrou nada aqui, ó. Deixa eu ver. Vai para o lingual. Do outro lado. Não entrou nada. Chamei a radiografia. Não tem perda nossa. Então, vamos sondar para vocês treinarem. Não machuque o paciente, tá? Não se preocupe. Não vai ter problema, não vai sangrar se o paciente estiver normal. O que acontece muito na lingual dos inferiores? Cálculo. O paciente não tem cálculo por vestibular. Na hora que você vai sondar a lingual, tá aquela faixa de cálculo assim, ó, indo do 37 até o 36. O paciente fala, mas não tem nada. Aí a sonda tem que entrar por baixo do cálculo. Acontece. E o tecido começa a balançar assim, ó. Você nem precisa sondar, professor, aqui. Nos dentes inferiores anteriores, como é a colocação dela, lembra que eu falei para vocês da glândula? Então, os inferiores, não é a questão da sonda de furca, tá? Nos inferiores e nos superiores posteriores é o que mais junta a cálculo. Na vestibular, nos superiores e na lingual dos inferiores. É você bater o olho e não percebe. Então, assim, ó, isso aqui também é um desenho só para a gente entender. Vocês conseguem discernir isso hoje? O que é uma gengivite? O que é uma periodontite? No início, o que é a periodontite avançada? No início e avançada a diferença? Vamos lá, ó. Essa no início, conforme o ponto da lesão, a inserção está menor, ela está inicial. Quando ela estiver mais avançada, ela já está com o cemento mais embaixo. Então Vamos você lá. vai ter essa. Qual é a diferença básica? Essa é a premissa da periodontia. De uma gengivite e uma periodontite. Vamos começar a falar em termos mais robustos. Na minha periodontite, eu tenho perda de inserção. Perda de inserção, lembra dos slides anteriores? Na minha gengivite, eu ainda não tive perda de inserção. Eu tenho uma inflamação, assim como na periodontite eu tenho inflamação. Mas na periodontite eu tenho inflamação dos tecidos de suporte, que vão me dar inserção no dente. Então, se eu tenho inflamação, eu tenho uma resposta. Na periodontite, seja no início ou avançada, a minha inflamação vai levar aqui migração do meu tecido de suporte ósseo e ligamento para a região apical. Essa é a definição clássica. Então vamos lá. Se eu tenho uma gengivite inicial aqui, ó, a minha crista óssea está preservada, lembra que eu falei para vocês? Ó? Cristas ósseas. Quando ela está esfumaçada, lembram da radiologia, conceitos básicos de radiologia? Normalmente, eu tenho, como que chama essa parte mais, quando é branco na radiografia, é o quê? Radiopaca. Então, eu tenho duas corticais ósseas se encontrando lá em cima. Essa é a crista óssea. Então, quando ela está totalmente radiopaca, ela está saudável.
Quando ela começa a ficar um pouquinho radiolúcida, à medida que vem para o lado direito da imagem, ó, eu começo a imaginar, olhando a radiografia somente, eu tenho um processo periodontal inflamatório ali. E ó, ele vai evoluindo até o momento que eu tenho perda da crista óssea, em direção ao ápice do dente, ó, migrou para a região bucal. E junto com esse tecido ósseo vem o quê? Vou repetir a pergunta. Junto com o meu tecido ósseo vem o quê? Tecido de suporte do dente. Eu tenho perda de inserção clínica. Parte anteriores. Fica claro para vocês hoje, ou reviver isso um pouquinho na cabeça, essa evolução e esse discernimento entre o que é uma gengivite, pensando tecnicamente, tá? E o que é uma periodontite em vários estágios da periodontite. Isso vai ser a vida clínica de vocês, mesmo vocês não queiram fazer periodontite constante. Quero fazer só horta. Ótimo, é uma ótima especialidade. Mas vocês vão ter que entender isso aqui. Por quê? Vou falar da horta. Eu posso chegar aqui e montar um aparelho nessa boca? Não. Eu já posso, mas não devo. É o que a gente vê muito por aí hoje. E você chegar para o paciente e falar assim, o paciente está com um arco lá pesado. Vocês vão entender o que é essa linguagem depois. Fala assim, o senhor vai ter que tirar o aparelho por 6 meses. E vai dar por desse tamanho aqui. Ou o ortodontista manda o paciente para você. Aí você vai mandar uma carta, ou digital, fala assim, por favor, remover o aparelho do paciente por 6 meses. Aí o paciente não gosta de quem? Acho que você está mentindo, mas chega para falar assim, ó, a gente pede documentação e vem desse jeito aqui, ó. Essa imagem eu achei bacana, por isso que está aqui, ó. É desse jeitinho que vocês vão ver na boca do paciente. Às vezes vai estar faltando dente, às vezes vai estar um dente, mobilidade aqui e ali. Vocês conseguem entender o que é normal de uma radiografia? Contorno de esmalte, contorno de dentina, quando a radiografia está bem executada, bem fixada. E a gente começa a perceber depósitos mineralizados, que vão ficar que cor? Radiopaco. Radiopaco. Por quê? Vai ficar radiopaco no cálculo lá. Lembra ele da, tem sais, ele é cristalizado, da densidade, o que se opõe a passar do raio-x? Lembra lá da radiologia básica? Se ele se opõe a passar do raio-x, vai ficar como lá? Fica radiopaco. E se ele for um tecido mole e que permite a passagem dos raios-x, vai ficar radiolúcido. Por isso que a minha crista óssea, nesse sentido para lá, à medida que vai evoluindo a minha doença, ela está ficando radiolúcida. Então a radiolucidez da minha crista óssea vai me mostrar que pode estar acontecendo um processo periodontal ativo. Entenderam essa definição? Cristas ósseas radiolúcidas vai me mostrar que a minha doença periodontal pode estar numa fase ativa. Certo? Vocês têm alguma dúvida até essa imagem? Vocês estão muito cansadores? Ninguém está percebendo? Só está muito. Ó, isso aqui é uma imagem que eu peguei de uma outra aula minha só para vocês entenderem. Então a gente vai pensar assim, ó, tem até um terceiro molar, não tem? Tem. Então a gente tem, como chama essa linha aqui, ó? Tem acidente anatômico lá na anatomia básica, isso. Essa linha que tem aqui na mandíbula. Ramo da mandíbula. Essa linha que parece radiopaco aqui, ó. Nervo mandibular? Lembra? Você está falando do nervo mandibular? Não é. O nervo passa mais embaixo, ele estaria mais aqui embaixo. Esse aqui é um acidente anatômico Sim. da mandíbula. Depois vocês vão procurar para mim, semana que vem vocês vão me falar. Na outra semana que vem é uma toda. Por que eu coloquei aqui, ó? Para vocês perceberem a crista óssea. Porque está circulado, ó. Essa aqui está intacta, não está do terceiro? Olha lá na mesial do terceiro pelo estado do segundo. Olha como é que começa a esfumaçar um pouquinho. E olha na mesial do segundo pelo estado do primeiro. Não.
Você lembra da linha oblíqua externa no livro? Ah, linha oblíqua externa. Que é, a que faz a radiografia, ela fica numa linha na radiografia, porque a densidade óssea dela é grande. Então, vocês já são capazes de olhar cristas ósseas aqui, por isso que essa imagem está aqui. Ó. Não quero saber se tem lesão no dente, só quero que vocês pensem em cristas ósseas. Tá? Vai servir para vocês bastante em quê? Por exemplo, quero extrair desse dente, professor. Eu acho que o problema do paciente lá, o paciente quer tirar, não quer tratar o canal novamente, tem lesão. Então tá bom. Esse dente aqui, ó, vocês vão entender o processo cirúrgico lá na frente. Ele é um dente fácil para tirar, desde que vocês observem algumas coisas. A primeira coisa é, provavelmente esse dente está fraturado aqui. Por isso que tem aquela imagem escura que a gente chama de radiolúcida na furca. A furca está clara para vocês? Sim. Eu tenho uma raiz mesial e uma raiz distal do meu dente. Essa área interproximal das raízes internas a gente vai chamar de furca. Ali, por que está escuro? Talvez durante o retratamento endodôntico, aqui houve uma trinca, e essa imagem sugere para nós isso. Se eu tivesse uma tomografia, a gente tem uma outra dimensão, que é a profundidade, e aí a gente começaria a ver que vai ter uma trinca aqui provavelmente. Então é um dente fácil para tirar, por quê? Vai quebrar. Só que o que eu teria a ver a cirurgia com essa periodontia? A altura de crista óssea. Onde está essa crista? E onde está a a outra? fratura? Se eu traçar uma linha, vai passar quase pela furca do meu dente, onde tem a trinca. E vocês veem que no ápice mostra para mim que eu tenho uma imagem radiolúcida ali. Uma que lesão é um volume considerável. E a gente vai entender que é uma recontaminação do canal, ou dos canais do meu dente. Um processo inflamatório de retratamento. que há necessidade de um retratamento se eu quiser deixar esse dente na mão. Bom, então, essa imagem para quê? Vocês não esquecerem de ver a altura de crista óssea, dentes posteriores e dentes anteriores. E a lesãozinha só para vocês começarem a observar que não é só para olhar a crista. Todos os tecidos periodontais na radiografia. Claro, tecidos mineralizados, né? Porque mole não vai aparecer. Então, por que eu tenho que entender a importância de onde que vem uma doença? Se eu não entender o que é a patogênese, esse nome, patogênese, é o quê? Vamos fragmentar a palavra, já falei isso para vocês. Gênese é início, é patologia do início. Qual é a origem do problema? Qual é o início do meu problema? Isso que a gente está falando para vocês. Nós vamos ser pagos e nós vamos ter satisfação de fazer as coisas, nós dentistas, desde que a gente entenda de onde está vindo o problema. O meu tratamento de vocês vai ter que ter o quê? Um resultado. Se eu não souber que uma cara é assim, assado, eu tenho que colocar um material restaurador. Ou se eu preparar um dente e colocar uma faceta. Ou se eu movimentar um dente paralisial para estar com o aparelho. Ou se eu furar um osso e colocar um implante, o paciente vai entender o quê? Só resultado. Ele não pede para você, dá para você colocar um parafuso aqui de 12 milímetros no osso? Aí, não está nem aí. Ele quer o quê? Dente de porcelana para falar o dente. O que o cara do aparelho quer? Corrigir posição e beleza do dente. Ele não quer saber se você colocou um tubo, uma placa, um autoligado, um não sei mais o que, não sei mais o que. Ele vai querer só resultado. Então nós estamos esquecendo da origem dos problemas. Nós estamos ficando muito técnico. Técnico assim, só de replicar coisas. Então quando eu falar para vocês assim, ó, expliquem para mim qual está sendo o problema desse paciente. A gente vai conversar. Eu quero treinar vocês para isso. Esse exercício de gengivite, periodontite inicial, periodontite avançada, é um treino. Para que vocês possam vender o tratamento de vocês daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, se vocês estiverem no mercado de trabalho. Vender honestamente pelo que é justo. Professor, mas já, por exemplo, só é PEG, né? Quando você faz o tratamento, você identifica o problema, identifica a causa, você tenta tratar, você faz raspagem, e o paciente não é
atendemos uma senhora que ela tinha um dente, foi feito, não era canal o dente dela, ela era incisivo número 11, e ela tinha uma bolsa, ela tinha exudado assim, uma bolsa tão profunda que você apertava, ele saía exudado todo o tempo. Raspamos, fizemos tudo certinho. Esse dente tinha uma característica diferente, ele foi feito uma coroa cerâmica, mas sem tratamento de canal. Acontece. E ele tinha assim, a gente irrigou, cloroxidina, passou, a gente chegou a passar medicação para ela até medicamentosa mesmo, ibuprofeno, fez, clavulanado que a gente teve que passar, porque a medicina também não estava resolvendo. E voltou da fase, não melhora. Só que assim, você vê que a higiene dela começa a falar, você tá escovando o dente? Você tá usando fio dental? Pegamos na mão, ensinamos e tal, mas assim, é para tratar o canal, só que ela sabe que para tratar o canal, ela precisa perder essa faceta que ela tem, essa porcelana que ela tem, porque é o sorriso. E são dentes ruins. Aí, como que fica nessa situação? Eu tive uma clínica inteira, que eu não aguentava mais raspar essa mulher, porque era toda a clínica raspada, entendeu? Vocês entenderam a colocação dela aqui? Essa angústia dela é nossa angústia também enquanto profissional. Às vezes você trata, e a resposta não é isso que a gente tem de resultado. Não tem resultado. Onde que pode estar o erro? Eu acho que o erro vai estar mais com a gente do que com ela. Com a gente, quando eu digo nós profissionais, tá? Não que ela não tenha feito o trabalho certo, não é isso. A gente vai ter um resultado. É difícil para nós, enquanto dentistas, assim, você falar, eu só consigo chegar até aqui. Você tem que ter muito peito para falar isso para o paciente. No sentido bom, tá, gente? Por quê? Você fala assim, daqui para frente eu não vou conseguir. Ah, mas o senhor, daqui para frente... A gente não opera milagre. Não opera milagre. Não, entendeu? Só que isso tem que estar conversando quando? Desde o início. Desde o início. Senão a gente vai chegar o quê? Depois vai ser só o quê? Desculpa. Porque assim, foi de ladeira. Como você fala antes da explicação. Isso. Você fala depois da desculpa, você volta. No caso da paciente dela, se a gente tiver a oportunidade, vamos chamar ela de volta. Se você tiver o contato, o prontuário lá. Eu quero que ele vai desse show. Não, tudo bem. Vai. Deixa ela com a gente. Vai. Pra quê? Mas ela não quer tratar o canal porque ela vai perder a porcelana. Vai. Entendeu? Só que não quer. E aí, o que eu faço? Ela é uma paciente que vai te deixar assim, um pouco ansiosa. A gente não vai conseguir evoluir o tratamento. Milagre não faz, entendeu? Ó, tinha que ela tinha que fazer um aumento de coroa no dente posterior, porque ela tem um implante, entendeu? E ele não sai em oclusão, ela tá perdendo o dente. A gente já pediu para ela fazer, ela simplesmente não faz. O foco dela é outro, ela não tem dinheiro para isso, porque ela não pode cuidar disso, mas para outro destino ela tem. Entendeu? Aí, tipo assim, fica complicado. A prioridade dela é Eu acho que isso está registrado no prontuário dela. Se está registrado, a gente registrou, Rafa. Se não tiver, Precisa dizer nome? se não tiver, então eu sugiro. Mesmo que a gente não vai atendê-la mais, como documentação do protocolo dela, você vai assinar. Porque sabe que é uma limitação da paciente com o nosso plano de tratamento. Aí, tipo assim, igual teve agora recesso e tal, assim, e aí, dona fulana? A senhora fez o aumento de coroa, porque a gente chamou o profissional e tal, aumento de coroa no dente posterior, precisava. Ela vai perder o implante, entendeu? Porque ele não tá dando oclusão, ela vai perder o dente. Eu falei assim, gente, não tem mais o que fazer. Eu lembro desse caso lá na clínica que a gente pega o protocolo dela. Vamos lá. Entenderam isso que eu falei? Patogênese, mais o meu tratamento. Então, a gente conversou um pouquinho com vocês sobre patogênese. Eu quero dar uma ênfase bem grande para vocês no nosso tratamento. Como tratar? Se vão ser algumas sessões, 2, 3, 7, 8 sessões, vai ter que ficar claro na cabeça de vocês agora. Para quê? Para que a gente possa ter um resultado. O tratar periodontalmente não necessariamente passa por raspagens. A gente tenta ser mais do que hoje. Fazer mais coisas em menor período de tempo do que era 30, 40, 50 anos atrás. Então, o nosso tratamento hoje não é que ele seja mais conservador. Ele é um pouquinho mais ágil e menos agressivo para o paciente. Tá? Vocês vão entender por que lá na frente. Algum professor já falou para vocês sobre terapia ultrassônica?
Já? Mas bem fácil. Eles não deixam fazer. Deixa, não vamos deixar. Só que assim, para que a gente possa deixar, eu e o Antônio, eu vou chegar assim e Tem falar, alguns vídeos na internet. você sabe usar ultrassom? Eu sei, professor. Então, qual ponta que é essa? Isso, eu preciso passar isso para vocês, senão não adianta cobrar de vocês isso lá na clínica. Vai ficar uma coisa, né, sem sentido. Então, basicamente assim, a nossa boca, a gente vai dividir em 4 quadrantes. É o básico, entendeu? Então, normalmente, no mínimo, quando vocês tiverem muita habilidade, um tratamento periodontal básico vão ser 4 sessões. 4 sessões. Por quê? Uma para cada MR, um cada quadrante. Tá? Se vocês forem muito bons, vocês vão conseguir fazer um tratamento do dente 31 até o 37. Se vocês forem muito bons. Normalmente, quando a gente está numa curva de aprendizado, a gente vai ficar 31, 32, 33, dependendo da profundidade da bolsa, quanto perdeu de osso na radiografia, 3, 4 dentes. Então pode chegar o caso de um MR que a gente tem que dividir em 2 partes. Onde que entra a instrumentação ultrassônica? Não é para ganhar tempo, é para você ficar menos cansado e ter uma efetividade na sua raspagem. Então o que o ultrassom faz para nós? Ele faz periodontia? Não. Ele vai quebrar cálculo, mas o alisamento é manual, é com as curetas. Então, por exemplo, se o paciente chegar, você já ouviu assim, um termo chamado debridamento? A enfermagem usa bastante debridar feridas, não é? A gente vai debridar cálculos. Tem umas expressões antigas dos livros antigos, é tartarectomia. Então, o ultrassom, aquelas pontas que a gente tem ali na clínica, elas vão quebrar massas de cálculos. Ajuda muito. Agora, resolve só o ultrassom? Não. Você já viu uma expressão chamada padrão ouro? Tem para estética, tem para dentística, tem para tudo. Sim, Medicina. O padrão ouro para a periodontia é ultrassom mais manual e mais irrigação. Irrigação. Irrigação do que? Bolsas profundas. Vocês vão entender esse conceito dessas 3 coisas. Então, assim, a partir de agora, qual é o padrão ouro da periodontia? Não é eu que estou falando. Mas não isso o quero senhor está falando de uma boca mais ou menos saudável, que faz manutenção, ou uma boca que já tem uma doença periodontal? Os dois. Os dois. O que a minha vida clínica, a gente entende, a gente tem percebido assim, ó. Sempre vocês vão usar ultrassom e sempre vão alisar manualmente. Hoje, nenhum consultório clínica usa manual, é só, né? E não finaliza com manual. Não finaliza. O que acontece é assim, ó. Eu vou Só trazer. faz assim, entra. Você tem a sensação que você tomou um banho. Você passou no... Alguém aqui já sentou numa cadeira e colocou o ultrassom na potência máxima e fez em si próprio? Vocês vão arrepiar e vai doer pra cacete. As pontas que a gente usa aqui na clínica são pontas um pouquinho mais grosseiras. No consultório a gente usa... Vocês já viram pontas de endodontia? Tem uma marca. Depois vocês procuram no site lá, chamada Helsing. Helsing Ultrassom, que é uma ponta do professor lá de São Paulo. Ele tem, ele foi desenvolvido para endodontia, agitar hipoclorito, essas coisas. E ele tem 3 ou 4 pontas para periodontia. Então essas pontas são bem fininhas. Essas pontas a gente pode usar sem anestesia. Então, teoricamente, o meu ultrassom, se for só para quebrar cálculos, sem anestesia. Agora, se eu quiser raspar com o ultrassom dentro da bolsa, tem que estar anestesiado. Se eu usar uma boca inteira, como que eu vou anestesiar uma boca inteira num dia? Por isso que a gente vai fazer divisões da nossa boca. Agora, paciente é de fora, professor, ou eu estou aqui na clínica, eu posso anestesiar 2 lados do paciente, eu tenho uma certa habilidade? Pode. Para a gente ganhar tempo. Aí a gente vai acrescentar o ultrassom para raspar de normal. Mas tem que estar anestesiado a boca. Vamos supor, o paciente não tem nada nos incisivos, vai ter só pré e molares. E aqui também pré e molares. Vamos bloquear um pouco embaixo e em cima. Vamos fazer. Vamos acrescentar o ultrassom? Vamos. E mais, mas eu quero que vocês alisem com a cureta. O alisar com a cureta é condição sine qua non, que a gente fala.
Porque como que você explica isso para um dentista clínico? Eu também sou clínico, eu tenho paciente, então não estou falando teoria. Se você pegar um microscópio, tirar o dente desse paciente, passar um ultrassom e olhar no microscópio, o que vai ter nele? Ranhuras. Um monte. E aí o que acontece? Ela falou, toma um banho, gruda tudo de novo. Tomei um banho, muitos não fazem profilaxia depois. Que também é o padrão ouro. Eu usei ultrassom, alisei, alguns pacientes eu vou irrigar, em todos eu vou fazer profilaxia. E passar uma coisa tão básica, fio dental nas interproximais. Fio dental nas interproximais, por quê? Um monte de cálculo dentro da bolsa, a gente cansa de tirar. Se eu não passar sonda milimetrada, ou a sonda exploradora número 5. E a gente esquece, passar fio dental, depois da profilaxia, ou antes. Sim. A gente vai entrar nessa discussão sempre. Às vezes, pela rotatividade de algumas clínicas, às vezes não analisa mais. Entenderam essa divisão? É isso, ó. Nesses casos aqui, ó, a ultrassom tá bom para você fazer. Aquele dente lá, ó, é uma das fotos mais antigas. Pessoal, esse dente vai aguentar a ultrassom? A pressão da ultrassom? Porque ele já está caindo mesmo. Na verdade, o ultrassom, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma vibração, vai quebrar. Vai quebrar. Ele vai quebrar na onde? Vem aqui, ó. Se você só colocar a ponta dele, vai vibrar. Vai quebrar, vai tirar. É porque um dente desse aí na raspagem, dependendo do movimento, você quebra, você extrai o dente. Pode até ser, e eu também acho que esse dente vai ser extraído. Mas no dia da cirurgia, você não pode estar com esse cálculo ali. Você pode pintar e deixar espintado? Pode. É igual ela falou. Se eu passei ultrassom e tenho que raspar no mesmo dia, ou você esplinta, ou você segura. Ou os dois. Entende o que é esplintagem? Todo mundo entendeu o que é esplintagem? É um artifício, uma técnica que a gente vai distribuir a força do dente para os vizinhos. A gente vai colocar com de orto, ou com uma linha de pesca 0,60, aquele transparente, posto de saúde essa que a gente tem. O mais indicado é aquele twist flex da horta, fio twist flex da horta. A gente vai colocar entre 60 e 90 dias para deixar esplintado. Agora, dependendo bastante de quanto tem de nível de inserção de radiográfico. Tá? Então, essas massas ósseas, massa de cálculo grandes, o ultrassom está indicado para isso, tá? É isso aqui, ó, que eu comecei a falar para você aquele dia, que eu quero que a gente comece a entender. Então, assim, ó, adianta falar, mostrar isso aqui no primeiro dia de aula e não ter falado para vocês, ou revisado nos conceitos básicos de parâmetros clínicos periodontais. Então, assim, ó, o que a gente divide? Sangra? Tem perda óssea? Não. Tem perda de inserção? Não. Então o prognóstico é legal? Sim. E a gente começa a ver, ó, tem um periodonte superficial até que a gente vai ter uma profunda. Isso aqui, se vocês entenderem, a vida clínica de vocês toda, mesmo que vocês não sejam periodontistas, vocês vão conseguir resolver isso aí. Diagnóstico. Tá? Lembra desse slide que eu falei para vocês? Tanto de inserção que tem na raiz. Daqui para frente, essa imagem aqui do iceberg vai direcionar principalmente o quê? Se vocês vão preservar o dente ou vão condenar o dente. Pensando em que se aqui fosse osso, nas cristas ósseas interproximais. Então, o que é o prognóstico? Talvez uma das coisas mais difíceis para a gente. Já vou esperar. Vou tomar uma água aí. Mas o prognóstico não depende de você, você depende do que você orientou o paciente, se ele vai seguir, se ele vai voltar com 6 meses, se ele precisa voltar com 3. O prognóstico é um pouco subjetivo. Mas assim, ó, quando o paciente sentar na sua frente e fala assim, doutora, qual é o prognóstico desse meu molar inferior aqui, desse dente aqui? Aí você fala assim, não sei. Ou depende de você, não depende de mim. A resposta não está errada. Mas ele vai falar assim, ué, eu estou tratando e eu não tenho prognóstico disso daqui. A mesma coisa, às vezes, o paciente fala assim com nós no consultório.
É a mesma coisa que tá comprando um produto sem garantia. É igual eu falava, voltar a horta. Quantos tempos, doutor Horta? Por 2 anos. Eu não vou na sua casa para passar o dente, passar seu dente. É uma matemática isso? Não é uma matemática? É um cálculo. Olha só, a gente fala entre 18 e 24 meses, uma média, 20 meses, 24. É igual para todos os pacientes? Tem paciente que fica 36, tem outros que fica com 14, tá bom. Fica 10 anos. Então, o prognóstico... Você pode contar um valor? Então, assim, ó, o que é o prognóstico? O que você e o seu paciente podem esperar do tratamento que você está executando. Simples. Tem aquelas definições. Plano de tratamento é o quê? É o que vai te levar ao prognóstico. Então, eu planejei de acordo com o que estava escrito no meu plano de tratamento, o que eu imagino. Certo? Certo. O que eu espero do tratamento? É o prognóstico. Vocês já ouviram um termo chamado preservação? Sim. Então, eu vou preservar um caso de periodontia por tanto tempo. 3, 6, 9, 12 meses, 1 ano, 2 anos. E eu espero que, ao final da minha preservação, eu tenha um bom prognóstico. Preservar é acompanhar um caso com algumas manutenções de tanto em tanto tempo. Tá? Pode passar, gente? Na verdade, o prognóstico não é o que o paciente decide. É o que você pode falar para o paciente e pode esperar do tratamento. É claro que tem algumas intercorrências durante o processo dela, falou que o cara vai ter em casa a maior parte do tempo, ele vai escovar o dente, vai. Aí é igual o caso da paciente dela. Só que a questão é o prognóstico é o que você espera. Por exemplo, o cara chega lá com dor, está com uma cárie na oclusal do 36, certo? Certo. Você tirou a cárie, restaurou com resina. Tem um bom prognóstico? Se foi tudo certo, a cavidade era rasa, bom, o prognóstico desse cara é bom. Agora, o cara chegou com uma pulpite, tá, cavidade super profunda. Vocês fizeram um tratamento que a gente preconiza de abrir ou não abriu, só protegeu, esperou o tratamento expectante. O prognóstico é bom? É duvidoso de dizer para vocês. Vamos trabalhar isso. Essa não é. Aí você dá seu telefone, se doer, você me liga. Isso. Ó, esse daqui é um fluxo. Tem num livro, no finalzinho eu coloquei a capinha do livro para vocês verem, tem em PDF. Então é assim, ó, o que vocês têm que considerar? Está na aula da gente, eu coloquei isso aí na aula, está no cordão de vocês. Então o que eu tenho que considerar? Se o paciente é jovem, quanto mais jovem, melhor o prognóstico em relação aos tecidos periodontais. Principalmente porque o tecido conjuntivo, eu falei para vocês que está embaixo da gengiva. Então isso que a gente tem que pensar. E principalmente o quê? Nós, a gente erra bastante. Se quiser, você vai. Nós não fazemos uma autocrítica. Principalmente assim, eu raspo, como eu estava falando. E às vezes não tem um resultado legal. Onde pode estar o erro? Pode estar com a gente. A gente fala assim, tinha uma professora aqui na faculdade, quando eu era aluno, a gente raspava, ela passava assim, depois de 40 minutos. Pode raspar mais, você não sabe nada. Não é possível. Ou você raspa, aí chega o professor, pega assim a cureta, vai lá, tira um vai e dá aula. Aí você fala, o que eu estou fazendo aqui, cara? Não é assim? Pra vocês terem uma ideia, ó, eu fazia mestrado lá na São Leopoldo, em São Paulo. Tinha um professor lá, eu cheguei lá um dia, fiz uma raspagem com a gente, queria fazer cirurgia de gengiva. Todo mundo queria. Ele falou assim, aqui tem cálculo. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, puta merda, que expressão. Eu sei lá de Mato Grosso pra vir aqui, o cara me falar que tem cálculo aqui. Mas ele estava certo. Depois você vai entender. Pô, se tem cálculo, eu não posso fazer cirurgia periodontal. Ó, todo mundo assim, já certo tempo de profissão. Então a gente tem que pensar nisso também, tá bom? E qual é o estado de saúde do paciente? A gente esquece de perguntar. Às vezes você raspa, trata, e o prognóstico não é legal. Isso acontece bastante. Isso aqui é só um fluxo para a gente pensar em algumas coisas, tá? É a continuação também. Se o paciente tem saúde comprometida ou não.
a gente tem que pensar bastante, principalmente paciente diabético, ele não responde bem ao tratamento periodontal. Tá? Só para vocês pensarem um pouquinho sobre isso aí. Outra coisa que eu queria falar para vocês assim, ó. O tratamento que eu instituí para ela, minha paciente para ela, são diferentes. Mesmo que eu dividi a boca delas em 4 partes, ou em 5, ou em 6, depende do caso. Por quê? Às vezes num paciente você consegue evoluir bem com uma raspagem, mas bastante naquele dia. No outro, você não evolui nada. O paciente quer ficar cuspindo, meia hora, 40 minutos já vem embora, ou tem compromisso. Então, muitas vezes o seu planejamento você não consegue executar do jeito que precisa. E a gente vai ter que pensar aqui na clínica o seguinte, em praticidade para vocês. Então a gente vai ter finalzinho de setembro e a gente vai ter outubro e novembro inteiro para raspar. E para fazer dentística. Então a gente vai intercalando. Ou numa sessão a gente faz pele, outra sessão faz dentística, ou faz tudo a pele primeiro, se for pouca coisa, para mandar bola na dentística depois. Tá? É também continuação para vocês entenderem. E o que a gente vai ter que considerar principalmente? O meu problema periodontal, eu consegui evoluir um pouquinho ou não? Vocês vão entender o fluxo que eu montei, que eu peguei de um livro bem interessante. Por que a gente tem que pensar assim, quanto que o meu problema periodontal regrediu? Daquele paciente. Valeu a pena ou não valeu a pena? Sem paciente, você agora está pensando que essa paciente está de raspar, hoje é terça. Você vai de novo, paciente dessa semana. A gente vai ter que cuidar desses pacientes. Então, isso aqui, isso que eu quero começar a falar para vocês. Quando prognóstico de acordo com características clínicas, tá? Quando eu posso esperar, eu posso falar para o meu paciente, eu posso colocar no prontuário que o meu prognóstico será um prognóstico bom para aqueles dentes. Quando eu tiver um suporte periodontal ou periimplantar bacana, que suporte dele, professor? Osso e tecido conjuntivo, gengiva, e está bem estabilizado. E principalmente controle dos fatores que podem levar a doença periodontal, placa. Se eu tiver isso, eu posso falar para esse paciente, o prognóstico para o seu caso é um prognóstico melhor. E aí também entra o que ele entendeu, né? Sim. O que ele tem que fazer. Mas você vai poder falar a ele depois que ele fizer outra sessão. Sim. Fala assim, Tipo assim, na segunda semana. Não, você pode falar assim, a gente executou o plano de tratamento do senhor e nós acreditamos que o prognóstico é um prognóstico bom. Agora, a gente vai ter que, principalmente nesse caso aqui, controlar o fator etiológico, fator causador etiológico. No nosso caso da pele, está bacteriano. Nós dentistas damos um biofilme para cárie e para doença periodontal. Se já tiveram aula sobre biofilme bacteriano ou não? Vocês estão cá. Aderência do esmalte na raiz, proliferação. Mas qual a diferença que você dá? A gente tá. Vou fazer uma. Não, depois no final. Eu tenho uma coisa para perguntar para vocês no A final. visão dele é boa, você não me olha assim, não. Você não me olha assim. Quando o prognóstico ele é duvidoso ou questionável, também é um outro tipo de prognóstico. A gente vai ter dente com lesão de furca, ou com perda óssea horizontal ou vertical, está naquele primeiro quadrinho que eu mostrei para vocês. Uma proporção raiz coroa não legal. Lembra do iceberg? O slide do iceberg? Quanto de osso que tem, a minha raiz está implantada nesse osso. Então, quando eu tenho isso, não tão favorável, eu começo a achar, ou começo a pensar melhor, que o meu prognóstico é duvidoso e questionável. Mobilidade. Então, pensa assim, se eu tenho grandes perdas ósseas verticais, meu dente começa a sair um pouco de secreção. Opa, o dente já está condenado? Mas o prognóstico dele não é um prognóstico muito bom. Ele é duvidoso. Ah, doutora, eu vou perder meu dente? Nesse primeiro momento não, mas depende muito do senhor e da senhora. Você não fazer nada, continuar vida louca, vai. E quando o meu prognóstico é muito ruim,
Quando eu tenho abscessos periodontais recorrentes, igual ela está falando com o paciente dela, drena toda vez. Você está lá, aperta a mucosa e drena. Quando eu tenho cáries, muitas vezes estão dentro da minha raiz ou dentro da funda do meu dente, isso pode inviabilizar meu dente. Então, não estou falando só de pele, não. E a grande questão é perda do nível de inserção que vai chegando até perto do ápice. Talvez eu diria para vocês que o maior problema é nível de implantação do meu tecido de suporte. Ou nível de inserção. A gente falou bastante disso. Aonde que está isso aqui, gente? Em 2 livros, basicamente. Eu tenho o livro do Lindt, que é a Bíblia da Periodontia, de grossão azul, de capa azul. E eu tenho esse livro do professor Grise, que é lá de Ribeirão Preto, que é um atlas bacana. Um dia eu tenho esse livro físico, e um dia eu vou trazendo aqui para vocês olharem. Então, esses esquemas, ele é um dentista bem clínico, era professor de faculdade, já era aposentado. Eu tive a oportunidade de conhecer, fazer alguns cursos com ele, e ele é muito da periodontia mesmo. Ele faz implantes e tal, mas ele dá muita manutenção periodontal. Então ele obedece bem a isso. Tem pacientes dele de 20 anos, 30 anos já de paciente. Mas o meu dia a dia é periodontal. Sim, eu sou um periodontista. O Aurélio fala. Assim, ó, isso aqui, que é o temazinho diferente que eu acho que vocês não tiveram muito, que é o registro periodontal simplificado, e foi preconizado pela Associação Dental Americana, que é a ADA, né? E ele detecta o que precocemente? Periodontopatias, doenças dos tecidos periodontais, de uma forma rápida, bem básica, né? De uma forma simples. Como que a gente indica esse tratamento? Nós gostaríamos de indicar para todos os pacientes, no começo, no meio e no final, para ver como é a evolução, porque é um procedimento, vamos dizer assim, bem rapidinho para fazer. Como a gente faz? Isso aqui é uma foto do artigo inicial dele, né? Então a gente vai pegar basicamente 6 dentes e a gente vai usar aquela sonda que eu mostrei para vocês agora há pouco da OMS para fazer uma sondagem em alguns dentes. Esses dentes já estão preconizados. Você não precisa, eu vou escolher qual dente, professor? Em cada sextante, a gente vai pegar um dente. Então, no sextante superior direito, eu vou pegar o 17 ou o 16. No inferior direito, eu vou pegar o 46 ou o 47 e assim sucessivamente. Nos incisivos, eu vou pegar o 11 e o 31. Você está indo imediatamente posterior a ele. Por exemplo, eu não tenho 36 e 37. Vou fazer o 38. Não tenho 38, professor. Vou fazer o 35. Se não tiver nenhum dente naquele extremo, vai ser uma marcaçãozinha aqui na legenda, vocês vão entender daqui a pouco qual número você vai colocar. Mas é o dente imediatamente mais próximo a ele. Tá? Qual é que eu vejo, qual é a vantagem? Praticidade e rapidez. Então, por exemplo, vocês vão entender que vai ter uns números que a gente vai colocar. A gente bate o olho e aí eu falo assim para vocês: ó, o seu paciente precisa fazer um periograma completo. O seu já não precisa fazer. Então, já entra na clínica fazendo o que você precisa. De acordo com o seu planejamento. Tá? É uma questão de triagem e de rapidez de tratamento. Isso aqui, ó. Que número que eu vou marcar naquele gráficozinho do slide anterior? Eu vou marcar 1, 2, 3, 4 ou esses 2 códigos, se eu não tiver, por exemplo, nenhum dente no extremo. O 0 lá, o 1 não significa 1 milímetro. Significa que a minha esfera da minha sonda entrou um pouquinho e não sangrou nada. E assim sucessivamente, até o código que é o pior, número 4, que entrou dentro do meu sulco, da minha bolsa, e aquela tarja preta da sonda sumiu lá dentro. Então eu posso ter todos os números 4 naqueles 6 dentes. Posso? Posso. O que significa? Aí eu vou falar assim para vocês: vamos fazer o periograma completo. Deixa eu fazer só o PSL, tá bom? Não, mas isso aqui já é um marcador para nós, o norte, que eu preciso dar uma atenção periodontal para esse paciente, tá? Não quero que vocês decorem, não vou cobrar isso vocês na prova, tá? Isso aqui não está na nossa prática ainda para vocês. Mas a gente vai instituindo ali, a partir desse semestre dos outros, se torna um hábito a gente fazer isso aqui. A gente acha justo porque na clínica a gente faz isso. Tá bom?
É isso, ó. A gente vai usar essa sonda, mesmo imagem atendida, para fazer as marcações daqueles dentes lá, de acordo com a legenda que está no pagamento anterior lá. Bom, aqui tem a especificação dela, quantos milímetros tem, só título Que é dele. OMS? Da OMS. Eu não vou cobrar de vocês ainda nesse momento, tá? Tragam o que vocês têm no final de setembro. À medida que a gente for evoluir nos próximos semestres, eu vou pedindo as outras listas de vocês, tá? Só que é uma coisa que a gente vai fazer. Bom, quando precisar, eu vou trazer, eu tenho algumas, só para vocês usarem. Vocês não precisam comprar agora. Você veio pegar? Você foi aluno da Shida? Ela, minha amiga, há 20 e poucos anos. A gente foi parceiro de especialização. Na BO aqui há 20 anos atrás. Eu não falei mais com ela, cara. Eu vou lá agora, dia 24 de outubro, vou dar uma palestra na Sungares lá. Eles me pediram pra mim lá, na jornada lá. Eu trabalhei com ela há 6 anos lá, cara. E a gente é bastante amigo. A gente era concursado da Prefeitura de Campo Novo. Quando eu formei, eu fui pra lá. A gente trabalhou junto. Faz mais de 20 anos que eu conheço ela. Que a gente sabe de periodontia, mais ou menos. Lá na Unicamp de Itagará a gente usa o OMS. Eu dei aula lá há 6 anos. Então assim, ó. Galera, ó. O que eu quero com isso aqui? Que depois, mais pra frente, a gente entenda isso aqui, ó. Qual numeração que eu vou marcar? Precisa ser a mesma numeração para todos? Não. Qual é a grande sacada desse exame? O 0, 1, 2, 3, 4 não é milímetros. É uma referência da legenda. Só isso. Depois vocês vão entender a legenda. Vocês estão arrumando matéria para embaixo? Que horas são aí? Não era até 10 mil, a Antônio falou para mim hoje? Toca até 10 mil agora. A faculdade ali. Não, daqui a pouco você acaba. Isso aqui, ó. Eu acho legal, as imagens aqui no Datashow não tá legal, mas ali tá bom. Tá na aula de vocês. É mostrando exatamente a tarja preta da sonda. Se ela vai introduzir, se ela vai sumir lá dentro. 2, 3, 4, até pode continuar. Isso é interessante. Tá? Então essa sonda é bem fácil de trabalhar com ela. Bem fácil. Só que assim, ela é fácil desde que você entenda essa legenda. Se você não entender, você vai colocar a bolinha na hora que a mãe. Esse quadro aí que você Tem que entender isso aqui. A legenda, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui que eu quero que a vida de vocês passe, a partir de agora, com um plano de tratamento, com um planejamento. Pensando em periodontia, daqui a pouco dentística. Tudo na nossa profissão vai ser plano de tratamento. Quando eu chegar assim, ontem lá na cirurgia, primeira coisa que eu falo assim, o que você planejou? Ah, não, está escrito. Não vai escrever. A gente vai acreditar em coisas que está escrito. Professor, eu planejei para esse paciente tal coisa, porque o PSR dele ou o periograma dele foi assim. Opa, começando a mudar a nossa conversa. Então é isso, ó. Isso aqui, daqui a pouco vocês vão entender, ó. O PSR 0, 1, 2. O que eu preciso? Primeiro de tudo, é um tratamento periodontal não cirúrgico. O que é não cirúrgico? Tratamento fechado, raspagem. Todos os procedimentos nossos periodontais começam com raspagem. Mesmo que seja estético, cirurgia de aumento de coroa, passa necessariamente por um tratamento periodontal básico. Depois, o que eu vou fazer? Reavaliar. Deu certo? Deu. O paciente vai entrar no tratamento periodontal de suporte. A gente vai chamar tratamento periodontal de suporte. Não deu certo? A gente vai ter que buscar algum tratamento alternativo. Implante, cirurgias ósseas. E sempre reavaliar o prognóstico. Isso aqui está mais ou menos claro para vocês? Mas só vou complicar um pouquinho a cabeça de vocês. Às vezes, os meus tratamentos alternativos eu preciso de outras especialidades. Ortodontia, implantodontia, para corrigir algumas coisas que a pele não foi capaz. É natural isso. Tá? E o meu prognóstico? Depois disso, a gente vai ter que entender que pode acontecer o quê?
eu tenho que ir para um tratamento periodontal cirúrgico. O que é um tratamento periodontal cirúrgico? Alguém já viu aqui abrir uma gengiva, um hemiarco e raspar com a gengiva aberta? É uma técnica antiga, que a gente chamava de raspagem a céu aberto, que era o nome. Nos livros antigos vai estar escrito. Hoje a gente não faz muito mais isso. Por quê? Quando eu abro um tecido, exponho o osso, hoje é inconcebível que você não coloque algum biomaterial lá. A gente vai ter que colocar alguma coisa, além de tirar cálculo. Então tem que estar no nosso planejamento isso. Eu não posso ir lá meramente abrir, raspar e fechar. Hoje, procedimento cirúrgico periodontal. Eu posso, tem muito cálculo, molar não consegui raspar, posso abrir o molar, mas eu tenho que colocar alguns biomaterial lá. Esses biomateriais, vocês vão entender com o passar do tempo o que é e o que são. Tá? Então entendam que o meu tratamento periodontal cirúrgico hoje, ele não pode andar afastado do biomaterial. Tem que colocar alguma coisa lá. E depois que eu fizer o periodontal cirúrgico, ele pode ir para manutenção ou, se precisar novamente, ter algum apoio de algumas outras especialidades. Bom, eu quero falar hoje para vocês, ó. Aqui, ó. Isso aqui que eu estou falando para vocês. Um caso leve, se eu dividir a boca em 4, lembra que eu falei para vocês? 4, 5, 6 sessões é um caso leve. Então a gente vai pegar um paciente com aquele critério. Então, o que eu sugiro para vocês? Se vocês pegarem um caso moderado, eu sugiro que você atenda o seu parceiro até o primeiro paciente. Vai dar tempo, né? Vai dar tempo de ir. Resultado no paciente. E vocês tentarem fazer dentística também. Não ficar só fazendo pele. Tá? Nosso objetivo é dentística e pele. Bom, isso aqui serve para a vida profissional toda. Casos muito severos. Quantas sessões? A gente brinca que o periodontista casa o paciente. Oi? No caso, qual que é o intervalo que você denomina de uma sessão para outra? Legal, boa pergunta. No consultório, eu acho interessante você dar uns 3 dias de diferença. 3 dias. Eu acho. Por quê? Questão de anestesia, o paciente vai ficar 1 hora e meia com a boca aberta, para você conseguir fazer bem. E assim, dá um descanso. Então, 2 vezes por semana, 3 vezes estourando por semana. O senhor pratica isso dentro da Pratica o quê? O senhor pratica isso dentro da sua espaço? Então assim, eu acho que no mínimo um paciente periodontal tem que ir 2 vezes por semana no seu consultório. No mínimo? Não pode ser uma vez. Não. Não é uma vez a cada 6 meses. Não, assim, quando está em tratamento, né? O tratamento de periodontal. O que eu acho na minha vida clínica? Você tem que atender o paciente pelo menos 2 vezes por semana. Quando está nesse tipo de sessões depois. Agora, depois que entrou no tratamento periodontal de suporte, aí entre 60, 90, 120 dias você vai controlando. Aí esses são pacientes que têm bastante calma. Sim. Você indica esse tipo de tratamento. Não é bastante. Todo tratamento periodontal, se o paciente houver necessidade, vai estar nessa faixa de tempo. Casos bem leves, essas sessões. Casos moderados e casos mais um pouquinho graves. Não tem como você tratar um paciente periodontal se não fosse grave. Você já viu uma expressão, desinfecção boca toda em português? Em inglês tem uma outra expressão, vocês vão entender. É uma filosofia também americana, que no intervalo de 24 ou 48 horas, eles raspam a boca toda. Tá? É isso aqui, ó. Essa desinfecção boca toda em português, no intervalo de 24 a 48 horas, você raspa a boca toda. O paciente vai ficar 2 horas, 3 horas no consultório. Você vai anestesiar primeiro uma maxila, depois uma mandíbula e vai raspar toda a boca dele. Isso aqui com qual objetivo? Você diminuir a carga bacteriana. Faz profilaxia antibiótica? Às vezes sim. Depende bastante do Aí essas raspagens voltam a ser bem Não, nesse tipo de tratamento, que eram casos, o que os americanos querem? Praticidade. Então, isso aqui também é filosofia americana.
Eles querem que você execute o trabalho mais rápido, mas com a mesma qualidade. Aí que gera uma certa limitação. Isso aqui ainda é um pouco controverso na literatura, senão a gente protocolaria isso para vocês. Vamos fazer em 2 sessões a boca toda. Por que a gente não faz isso ainda? Porque ainda temos, uns apoiam muito, outros não apoiam, em relação à quantidade bacteriana. Efetividade, ultrassom está aí, alisamento está aí, não é essa a questão. É questão de custo-benefício, mas não custo financeiro, tá? Custo biológico, é microbiológico. Perdão, quanto de osso tem entre junção de esmalte e a questão do osso. Todos os parâmetros perguntados que eu falei para vocês nessa aula da formação. Principalmente perda óssea. Você quer que ele grita? O Rafael ele gosta de negócio mais agitado, assim, joga na parede. Ele gosta do Thiago. O Thiago quer. Passa uma lista para mim, cara. Alguém tem alguma dúvida? Até aqui? Semana que vem o autor vai continuar com vocês, eu acho que sobre... queria fazer uma pergunta para vocês, esqueci. Se eu entregar um receituário para vocês hoje, olha aqui o que está acontecendo no Lula. Olha só, vou falar de periodontia, tá? Alguns pacientes lá na clínica a gente vai entrar com medicação. Vocês hoje são capazes, se eu falar assim para vocês, vamos prescrever uma medicação tal. Vocês são capazes de entender qual é a via de administração? Posologia, você quer? Via de administração, quais são? Isso vai ter que estar claro na cabeça de vocês. E depois do tipo da medicação, a gente vai entrar nessa discussão com vocês. Se a gente vai usar algum tipo de antibiótico, vai pegar uma cenobacteriana e tal. Agora, não pode ter dúvida. Você já tiver farmacologia? Principalmente no preenchimento, está acontecendo muito isso na clínica. Coloca assim, dipirona. 500 mg. 4 contos. O que a gente faz? Vai lá e faz de novo. Aí Mas você o povo coloca. faz isso, professor, porque é a orelha. Tem a cola lá na clínica, lá tá no painelzinho do lado, você pega porque quer. O que acontece? Leva na lata porque quer. A gente preza para vocês, vamos fazer o certo. Se não gostou que vocês quiserem só colocar dipirona, se não quiserem colocar via de administração, o problema é de cada um. Mas aqui na faculdade a gente não vai bater o carrinho se não estiver certinho isso aí.